Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Aí tem muita gente que vai colocar o carro na estrada nos próximos dias, principalmente para quem trabalha ou estuda em Vitória, que vai ter um feriado um pouco maior, né? Não só o 7, como o 8 também. Só que a gente precisa de falar, de cuidar da atenção e até em revisão, não é isso, Ricardo Barbosa? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade. Eu colocaria até aí, Fernanda, no dia 9 também, tá? Porque o que tem de gente viajando, emendando esse feriadão, não é brincadeira. Olha, Opa. Vai ser um feriado aí tipo carnaval, né, Fernanda? É, para muita gente, 5 dias, né, na conta. Feriadão chegando, né? Logo planejamos fazer um passeio, né, Fernanda, com a família, ou tirar um pouquinho das férias aí. O que não dá é para ficar parado. Aí surge logo uma dúvida. Vou descansar com a família, vou passear um pouco, o que é necessário fazer? Essa pergunta vem, principalmente para quem está no comando do volante, né? Aquele momento ele dá uma paradinha, poxa, preciso fazer uma revisão? O que eu tenho que checar? Puxa vida, quando foi que eu fiz a última revisão? Poxa, não deu tempo, né, de fazer a revisão. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas aí, porque está muito em cima da hora, nós temos só segunda e terça, né, hoje e amanhã. Então a gente vai dar algumas dicas de alguns itens, Fernando, para os nossos ouvintes que estão sempre nos acompanhando, o que deve ser feito para que ele possa pelo menos fazer uma viagem aí bacana, para não ter nenhum tipo de problema. Podemos, Fernanda? Vamos lá, excelente. Então vamos lá, uma coisa simples é a bateria, Fernanda. Verificar a carga da bateria, limpeza dos polos, abrindo o capô ali, alguns carros estão escondidos, a bateria, mas a grande maioria dos carros, você consegue ver a bateria. E aí os polos, ela dá um enzinabro, Fernanda, ela tipo, assim, fica um negócio assim esbranquiçado, parece que tem uma espuma nos bornes da bateria, nos polos da bateria. É legal limpar aquilo ali, jogar um pouco de água, pega uma escovinha e faz uma limpezinha ali, porque isso pode dar problema até mesmo do teu carro parar de funcionar devido a carga da bateria cair. Outra coisa também, a pessoa fica no sítio ou na praia com o som ligado o tempo todo, cuidado, a bateria vai embora, quando você precisar sair com o carro para voltar, não vai ter mais bateria. Outra coisa legal também, que você deve olhar, a água do radiador. Checar o nível de água com o carro desligado, logo pela manhã, não deixa para fazer isso no dia que vai sair, vou sair de madrugada na quarta-feira. Não, dá uma olhadinha logo, checa o nível de água, tem lá nível mínimo, nível máximo. Sempre tem ali um reservatóriozinho que dá para checar. Então, completa a água filtrada, não tem então comprar um aditivo, que é o mais correto, mas tem que completar ali esse nível de água. Outra coisa a água que tem que ser filtrada, Ricardo? Nunca soube disso. Né? Porque tem muito cloro a água de torneira, né, Fernanda? Então a água filtrada, eu estou falando assim, para aquela pessoa que está em casa, que está na hora de sair, tá? Às vezes muitos motoristas ali, muitos amigos nossos estão nos ouvindo aí, nossos ouvintes, poxa, Ricardo, tá falando isso? Não, porque às vezes a pessoa está de saída. Não tem jeito de sair para comprar um aditivo de radiador, né? Mas se conseguiu ver ainda hoje, passa no posto, troca o aditivo, vai na oficina da tua confiança, bota um aditivo, completa, né? A água está muito suja, tem que fazer a limpeza, é muito importante. Outra coisa que é fundamental, os pneus. São itens de segurança, pneu, freio. Mas falando de pneu, é fundamental que o pneu esteja em bom estado, né? Dá uma olhadinha, baixa um pouquinho, vira o volante para o lado direito, para o lado esquerdo, para ver se não está muito comido o pneu. É importante para ver o desgaste, né? Porque um pneu que estiver vazio, por exemplo, mal calibrado, Fernando, ele vai consumir mais combustível. O motor vai ter que forçar demais para arrastar esse carro. Além do peso da família, um pneu murcho, pronto, vai consumir mais combustível. Então, é interessante que você calibre esses pneus de manhã, logo que sair de casa, com carro frio, não esquente muito o carro, porque dá uma diferença. Então, é recomendável que você veja o nível mínimo e nível máximo, com carga e sem carga, que está no manual do fabricante. É muito importante. Ainda dá tempo de balancear e alinhar. Meu carro está puxando direção. Não viaja puxando direção. Primeiro que você vai ficar o tempo todo trazendo o carro para a direita ou para a esquerda, é um negócio complicado, ou então aquele volante está torto. Aí você fica com aquela sensação horrível o tempo todo ali, olhando o volante torto,
tem que estar com problema de suspensão. Então tem que checar isso aí também. Ok, Fernanda? Pode Excelente. seguir? Podemos seguir. Outra coisa... A água, a gente não vai completar a água do limpador de para-brisa, não? Boa, a água do limpador de para-brisa, palhetas, ia falar um pouco mais lá embaixo, mas vamos falar logo. As palhetas são muito importantes, o tempo está meio nublado, então é legal que você mas como é que eu faço aí? Liga lá, joga um pouco de água, vê como é que tá, é algo barato, mas que incomoda no tempo de chuva, vai te dar problema, você não vai conseguir ter uma boa visibilidade, e você vai ter problema. Então, troca o joguinho de palheta, é muito importante. As lojas hoje já acabam trocando, alguns centros automotivos, que são lojas com a oficina do lado, eles já trocam também as palhetas, ou então o seu próprio mecânico pode fazer a troca das palhetas e verificar a água. Outra coisa que é importante, tem um produtozinho barato, deve custar R$7, R$8, nos postos de combustível, você coloca um shampoo que facilita na hora de fazer ali a limpeza. Então ele já vai jogar aquela água com aquele shampoo. Então vai ficar muito melhor a sua visão ao dirigir o seu carro. Outra coisa importante que não posso deixar de falar é o óleo do motor. Isso aí eu vou passar rápido, porque a gente fala muito sobre isso. O óleo do motor. Faz na etiqueta de óleo, que geralmente está lá no para-brisa dianteiro, e checa quando foi que eu troquei esse óleo. Está na hora de trocar, eu vou para Bahia, vou para Búzios, vou para São Paulo, vou para o Rio, tantos mil quilômetros, troca o óleo. Não deixa para fazer isso na estrada. Então troca o óleo, troca o filtro. Esses itens são importantes para garantir a vida útil do motor. Você que anda muito em Vitória e agora vai pegar uma estrada longa, é necessário que você esteja com óleo bacana. Não misture. Às vezes você não sabe qual é o óleo que está no motor, Fernando. Às vezes tem um óleo mineral, às vezes tem um óleo sintético, às vezes tem um semissintético. Aí você completa. Completa com qual? Com qualquer óleo que o frentista vai te oferecer. Então você está misturando óleo, vai dar borra no motor, vai sujar, vai danificar o motor. Então esgota o óleo todo e troca o óleo, que também é muito importante. Outra Olha coisa, só, Fernanda, aquele adesivozinho que geralmente colam no nosso para-brisa quando a gente faz a troca de óleo, ele tem que ter essas informações, não? Tem tudo, é um facilitador. Ali você sabe quando você trocou o óleo. Tem pessoas que acabam pegando a notinha do serviço que foi feito na oficina, rasgou, jogou fora, botou em outro lugar, não sabe onde que está. Deixa ter um porta-luva, ou então você se organiza nesse sentido, abre uma pastinha para ter um plano de manutenção do seu carro. Mas quando não, tem aquela etiquetazinha, aquele plástico. Então, lança a mão ali, dá uma olhada. Poxa, eu troquei isso lá em janeiro, né? Troquei quanto tempo? Poxa, o ideal é de 5 em 5 mil quilômetros para óleo mineral. Às vezes você tem um óleo que você colocou um óleo um pouco melhor, poxa, o cara está com 10 mil quilômetros. Beleza, ele já botou um óleo melhor, um semissintético, um sintético. É um óleo que dá uma durabilidade maior. Então, você tem que olhar esse tipo de coisa para não colocar. É o que vai mais forçar o teu carro, vai ser o motor. Você precisa estar com bom óleo ali no motor para poder lubrificar bem as partes internas do motor, e a água para refrigerar esse motor. São itens extremamente importantes. Porque danificou, como a gente falou aquela semana passada, fundiu o motor, aí nós estamos falando aí de 7, 8, 10, 15 mil reais, dependendo como tudo acontece nessa parte do motor. Outra coisa tem que o Ronaldo, semana... peraí, tem o óleo, peraí, Ronaldo. Olá, Ronaldo. O óleo da caixa, de quantos em quantos quilômetros precisa trocar? Bom, óleo de caixa, Ronaldo, o que acontece? Ele não é... Se o seu carro foi dramático, ao carro automático, nós estamos falando acima de 100 mil quilômetros. Então, já passa a ficar um pouco mais distante. Agora, esses carros com câmbio mecânico, você pode estar trocando de 50 em 50 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, depende muito do fabricante. Tem fabricante que manda com 70 mil quilômetros, 40, 80, depende. Então, é importante que você leia o manual do fabricante, porque cada carro tem um óleo específico para a caixa de marcha. Então é importante que você observe qual a quilometragem que o fabricante recomenda. Tá. Esse óleo da caixa é da caixa de freio, não, né? Caixa de Não, embreagem? é da caixa de marcha. A caixa de marcha. Ou você tem ela manual, ou você tem ela automática, né? Que é o hidramático, e são carros que você só colocou ali a primeira e ele vai passando marcha para você com tranquilidade. Ali você não coloca mais a mão na alavanca de baixa. Então esses carros, ele tem um tempo muito maior. Às vezes tem carros, Fernanda, que
até recomenda não trocar o óleo, porque ela dura muito tempo. Nós estamos falando de 150, 200 mil quilômetros sem você abrir esse tipo de caixa. São carros que têm uma vida útil muito grande, ela é toda muito bem trabalhada nesse sentido, então a manutenção é quase nenhuma ali. Agora, quando dá problema, aí realmente fica difícil. Tá, tenho mais uma aqui, ó. Vamos O lá. ouvinte Jorge Luiz, falando do pneu, vamos calibrar todo mundo, mas não esquecer de calibrar o step, que a gente até esquece que ele existe, né? Muito bem, Jorge. Poxa, que bacana, nos ajudando aqui. É perfeito, é verdade. Tem que calibrar o step, porque tiver um probleminha qualquer, você tem que... Opa, agora eu tenho que pegar o step. Imagina, tira aquelas malas todas, Fernanda. Vamos lá, Jorge, tirou tudo. Aí vai lá, puxa, viu, o pneu tá vazio. Complica, né? A viagem acaba ficando um pouco interrompida ou vai atrasar um pouquinho até você calibrar esse pneu aí. É por aí mesmo. Ricardo, tem mais uma do Gerson aqui, olha. Num veículo que está em garantia, como é que a gente fica sabendo se as revisões gratuitas do veículo novo foram corretamente realizadas pela concessionária? Gerson, a partir do momento que você tem o plano de manutenção, que a primeira revisão geralmente é 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, eles obedecem esse critério. Eu sou da época que a gente fazia a primeira revisão com 1.000 quilômetros. Eu tenho certeza aí que alguns ouvintes vão lembrar. O Fusca, a Brasília, a Variante, a Kombi, você tinha que parar com 1.000 quilômetros para fazer a primeira revisão. Isso acabou, depois passou para 5, hoje são 10 mil quilômetros a primeira revisão. É o que ia acontecer primeiro, 10 mil quilômetros a um ano. Geralmente é isso, porque o motor ficou muito bom, o óleo que eles já colocam é um óleo muito bom nessa primeira revisão, e eles vão mantendo de 10 em 10. Então você fez a primeira com 10 ou um ano, que der primeiro, 10 mil quilômetros, depois você mantém. Automaticamente, se você for na concessionária, eles vão fazer essa revisão. Eles checam algumas coisas, passam um aparelho, calibram os pneus, vê parte elétrica. É pouca coisa, porque esses carros não dão defeito. É muito difícil, a não ser que você chegue falando, olha, meu carro está com barulho, meu carro está com uma falha, meu carro está engasgando. Aí é alguma coisa específica do teu carro. Mas geralmente esses carros novos, né, eles não dão problema, é revisão periódica. E você vai assim até os 30, 40 mil quilômetros. Vai muito bem. Uhum. Depois começa a ter um probleminha, pastilha, dependendo alguma coisa aí, como a pessoa dirige uma embreagem, um freio, uma pequena suspensão que passou no buraco. Mas fora isso, Fernanda, os carros vão muito bem nesse sentido aí, não tem problema nenhum. A revisão vai, na concessionária vai muito bem nesse sentido, as primeiras revisões gratuitas. Então, e como que ele confere se de fato isso tudo foi feito? É lá naquele manual de garantia? Eles carimbam o manual. Se conferir, tem que confiar, né? Você vai na concessionária, eles vão fazer a revisão. Aí te apresentam, né? Na hora da entrega, você pode ser um pouco mais criterioso, qual tipo de óleo que você colocou, o que você checou. Eu estou com o manual aqui aberto, você checou esses itens todos que estão aqui descritos no manual? Chequei o óleo, chequei o filtro do ar, chequei o filtro da cabine, chequei a parte elétrica, chequei o freio, chequei a pastilha traseira, dianteira. Então, o cliente pode ser mais cuidadoso, perguntando ali na recepção o que foi feito. Mas, geralmente, eles têm todo um checklist que eles acompanham. Eles são muito bem treinados, eles fazem isso com muito cuidado, porque a hora garantia dessas revisões são muito bem pagos. Então, eles gostam de fazer bem feito, porque é a marca, né? O nome da marca que eles estão trabalhando. Você comprou um carro de uma boa marca, eles têm que fazer um bom serviço para que você fique satisfeito. Não fale mal dessa marca, naturalmente. É isso aí. Olha aqui, Ricardo, chegaram mais duas, eu acredito que uma delas você vai passar já por ela, então eu vou fazer a do Hernandes primeiro. O step do meu carro é novinho, só que ele está há 10 anos lá. Ele vence? Posso usar ou tenho que descartá-lo? Boa, Hernandes, muito boa pergunta. Olha só, até para esclarecer para os nossos ouvintes, o pneu ele tem validade de 5 anos, por incrível que pareça. Poucas pessoas sabem disso, né? Eles colocam esse tipo de normas aí, porque a borracha vai se desgastando, ficando velha. Mas olha, na prática, isso é dentro de uma norma, mas na prática, esse pneu ele ainda roda. Então, um pneu que você nunca colocou no chão, nunca botou para rodar, com 10 anos, eu recomendaria não colocar na estrada. Vou viajar amanhã, vou usar esse pneu. Usa aqui em Vitória.
vamos usando aqui em Vitória, ele vai aquecer, você vai ver como é que ele vai ficar, para ele não ter para verificar se a borracha não vai trincar, ela está muito ressecada, porque já é uma tecnologia de 10 anos atrás. A borracha já mudou muito, o pneu já mudou muito, a estrutura interna do pneu, o aço já mudou muito, o desenho dele já mudou, então é muito interessante que você, eu não recomendo que você coloque para uma estrada. Pode rodar? Pode, aqui em Vitória, né? Mas não numa estrada aí, pegando logo de cara aí sei lá, daqui para Salvador, poxa, daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, 600.000 quilômetros, Rio de Janeiro, que é 600 quilômetros, né, se não me engano, São Paulo, 1.100 quilômetros. Então eu não recomendo. Mas Vitória dá para rodar, Hernandes. Muito boa pergunta. Garantia de vida útil de pneu são 5 anos. Tem uma última aqui então, é do David. Nosso tempo apertou por causa da propaganda eleitoral no rádio, né? Daqui a pouquinho. Ele disse, olha, vamos verificar o macaco, chave de roda, o triângulo, se está tudo bom, e as luzes em geral, farol, freio, seta, tudo isso é muito importante. Olha, esses nossos ouvintes, maravilha, perfeito. São maravilhosos, né? Eu ia falar um pouquinho sobre isso, mas você já falou. E a outra coisa, por último, Fernando, só deixando esse toque rapidamente, é a bagagem, não ter excesso. Tem pessoas que querem colocar a bagagem no carro, mas o CONTRAN diz o seguinte, que o transporte de carga não pode ficar nada solto dentro do carro, tá? Ali atrás, que possa voar, alguma coisa numa colisão. E a bagagem, na parte superior, no REC ou no bagageiro, só pode ter 50 centímetros de altura. Ela não pode ultrapassar nem o lado direito nem o esquerdo, mas 50 centímetros de altura. Outra coisa é a bicicleta, que ela não possa ultrapassar o carro e nem tampar a placa. Sendo assim, o resto está tudo sob controle. Não esquecer dos documentos, né? E desejar uma boa viagem a todos aí, um grande feriado aí, que todo mundo possa aproveitar, porque não está nada fácil. Então vamos aproveitar esses diazinhos para descansar, né, Fernanda? É isso aí. E o fechando com o Giovanni, eu já vou me despedindo de você também, Ricardo. Ele disse, se for beber, não dirija em hipótese alguma. É isso aí. Agradecendo Ronaldo, Jorge, Gerson, Hernandes, David e Giovanni por essa contribuição. Abraço a todos.